Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no último capítulo, no capítulo 21. Você que conhece o Evangelho de João já sabe qual é a história desse último capítulo do Evangelho de João, que é aquela situação em que Jesus vira para Pedro e recupera ele. Fala para ele, repetir que o amava. É bem isso que sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque nós vemos aqui uma situação com os discípulos bem parecida com aquela que a gente está vivendo hoje. E eu quero chamar a sua atenção para isso, tá bom? Já abriu aí, em João capítulo 21? Se não, vai aparecer aí na sua tela daqui a pouquinho. Também esses versículos para nós, tá bom? Vamos lá comigo, João capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e assim foi que ele se manifestou. Lembra que Jesus já havia ressuscitado. Ele está aqui agora, naquele período de 40 dias, em que ele apareceu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e agora ele se manifesta mais uma vez. A gente vê aqui no versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Depois a gente continua a ler esse texto. Mas olha só que interessante. Aqui nós vemos os discípulos tomando uma atitude, os próprios apóstolos do Senhor tomando uma atitude que muitos de nós estão tomando hoje nessa pandemia. Eles estavam tomando uma atitude baseada no desânimo que estavam sentindo. Nós vemos aqui os discípulos passando por uma situação bem desanimadora. Qual era essa situação? Jesus havia morrido, deixado de lado, vamos dizer assim, aos olhos dele, todas aquelas promessas que ele havia feito para eles de um reino aqui na terra. Havia ressuscitado, mas não estava ali presente com eles. Ele ficou, como nós falamos, 40 dias aqui na terra, depois de ressuscitar, mas era diferente agora. Eles não estavam ali todo o tempo com eles. Ele vinha, depois sumia. Ficava um pouquinho com eles e sumia. Se você olhar de novo, olha o versículo 14, você vai ver aqui que essa era a terceira vez só que Jesus, depois de ressuscitado, aparecia para os discípulos. E eu acho que isso trouxe para eles um desânimo, um sentimento de não vai ser a mesma coisa. Não era como antes. Antes ele ficava o tempo todo com a gente, agora ele vem, fica um tempinho, fica 10 minutos e vai embora. Que história é essa? Não vai ser igual, não vai ser como antes. Então quer saber de uma coisa? Vou pescar, Pedro disse. Talvez a gente está pensando na gente mais ou menos no mesmo sentido. Parece que os cultos também, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. A gente já está completando um ano dessa situação de pandemia e muitos de nós estão desanimando na fé. Muitos dos filhos de Deus, filhas de Deus, estão desanimando porque não tem mais o apoio da igreja, dos irmãos junto consigo. E é bem aqui que Deus intervém nas nossas vidas. Inclusive, voltando aqui para o texto, a gente vê que o grupo nem estava completo. Você notou aqui no versículo 2 que tinham só 7 dos 11 que restaram? Estavam aqui Simão, estava Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos que não são citados aqui os seus nomes. Os outros, a gente sabe que todos os apóstolos, os 11 realmente, inclusive até Matias,
depois que foi agregado, eles também saíram pregando o evangelho, quer dizer, eles não se desviaram da fé aqui, mas esses 7 que estavam aqui unidos estavam desanimados. E para acabar, né, a situação, o líder deles vira para eles e fala: vou pescar. Ou seja, ele estava aqui chutando o balde. Fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar brincando com isso. Eu vou voltar para aquelas coisas que eu fazia antes. E ele realmente foi pescar. E o que aconteceu com os outros? No versículo 3, disseram os outros: também nós vamos contigo. Quando o líder faz, apesar dele não, a gente vê aqui no texto que ele não falou: pessoal, vamos lá pescar comigo. Ele falou: eu vou fazer. Vocês façam o que vocês querem. Mas influenciou também os outros apóstolos para que eles também deixassem aquilo que Jesus tinha chamado eles para fazer. Isso é que é o esfriamento na fé que nós estamos falando agora. É possível isso estar acontecendo com a gente, ou pelo menos com alguns dentre nós, se não com muitos dentre nós. Por causa da nossa falta de contato, por causa da nossa falta de vir para a igreja, de participar das reuniões, de participar das coisas todos juntos, de a gente não poder se ver um ao outro fisicamente, a gente acaba esfriando. E isso está acontecendo com muitos filhos de Deus, filhas de Deus, dentro dessa pandemia. Pessoas que não vêm aos cultos quando a gente tem culto presencial, que nem sequer assistem os cultos em casa. Muitos dos nossos irmãos não estão nem assistindo o culto na hora do culto, no domingo, por exemplo. Enquanto vinham para a igreja antes da pandemia, naquele horário marcado, agora já estão ocupando aquele horário com outras coisas por fazer. Mas está gravado no YouTube, eu vejo outra hora. Mas são poucos os que, quando não vêm na hora, estão realmente vendo depois. Sabe o que é isso? Esfriamento. Para de orar, ou ora com menos frequência. Para de ler a sua Bíblia. Se envolve com coisas do mundo, até nos horários onde devia estar junto conosco nos cultos online, estão fazendo outras coisas. A gente acaba até recebendo mensagem no WhatsApp de irmãos da igreja que deveriam estar assistindo o culto, mandando mensagens sobre qualquer outra coisa durante o horário do culto. O que é isso? É esfriamento. É aquele tipo de coisa que não deve acontecer nas nossas vidas. E foi o que aconteceu com esses apóstolos. Acaba por a gente se esfriando. Sabe aquela brasa que fica afastada da fogueira? E aí o que acontece com ela? Apaga. A gente acaba, se a gente deixar isso continuar acontecendo, se desviando da fé. Se desviando mesmo. A gente conhece muitas pessoas que se deixaram levar pelo esfriamento, não só durante essa pandemia, e que acabaram hoje longe do Senhor, acabam longe de Deus, acabam tomando atitudes que vão depois ser reprovadas por Deus nas suas próprias vidas. Sabe que o apóstolo Pedro falou a respeito disso, né? Vai comigo lá para 2 Pedro agora. 2 Pedro, capítulo 2. Se você está aí comigo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, olha o que o apóstolo Pedro falou, e olha que ele está falando aqui de uma forma bem severa, tá? Olha só, 2 Pedro, não primeiro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ele fala de pessoas que são salvas, dá uma olhada aqui, ele fala: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só, está falando de pessoas que receberam Cristo como Salvador, pelo conhecimento de Cristo saíram do mundo. Ele continua: e se deixam enredar de novo, quer dizer, voltam às mesmas práticas e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora, diz o apóstolo Pedro, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Lembra daquele texto em Apocalipse, quando o Senhor fala: se você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca? Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você? É mais ou menos essa mesma ilustração. Dá nojo aos olhos do Senhor aquela pessoa que, depois de conhecer Cristo como seu Salvador, depois de ser um verdadeiro filho de Deus, se volta de novo para as coisas do mundo. E aí a gente pensa: puxa, Deus deve estar muito irado com essas pessoas e Ele vai querer castigar essas pessoas de todas as formas, né? Porque, olha só, deu tudo para eles, deu tudo, e agora eles se deixam esfriar, se deixam desviar, e agora, olha só, Deus vai lançar o castigo em cima da cabeça deles, vai jogar raios em cima deles. Olha só que atitude maravilhosa de Jesus. Jesus não fez isso com Pedro. Não fez isso com os apóstolos. Volta lá comigo para João capítulo 21 e você vai ver a atitude do Senhor Jesus Cristo. E essa é a mesma atitude para com você que talvez esteja se esfriando na fé. Talvez você pode olhar para mim e falar: pastor, eu sou um desses que está perdendo, que está se esfriando. Eu não quero mais que isso aconteça. Olha só, Deus, Ele está indo atrás de você agora, como o Senhor Jesus foi atrás de Pedro e dos outros apóstolos. Dá uma olhada no versículo 4 de João 21 de novo. Ele diz assim: ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não puderam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. Eu tenho certeza que quando Jesus respondeu para ele: lancem a rede do lado direito do barco, a anteninha já esticou para cima. Eles já sabiam com quem eles estavam falando. Porque essa cena já tinha acontecido com eles antes. Com Pedro, Tiago e João, lembra? Lá no começo, quando Jesus vira para eles e fala: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho certeza que a antena já subiu. E olha o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, coisa de menos de 100 metros. Eles estavam ali da praia. Então notem que eles viram e notaram que era o Senhor. Gente, sabe o que Deus, qual é a vontade de Deus para com aquela pessoa que está se esfriando? Para com a pessoa que está se desviando? Não é de lançar um raio na cabeça dele, não. É de ir lá buscar ele com amor e trazer de volta. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, ele foi atrás de Pedro, foi atrás dos apóstolos, para que eles não esfriassem, porque eles tinham uma tarefa muito grande para fazer. Vocês esqueceram que vocês não precisam mais, não é mais para vocês buscarem peixes, vocês têm que ir atrás de homens, vocês têm que ir atrás das pessoas. Jesus foi atrás deles para reanimar neles esse sentido de que eles deveriam ser pescadores de homens, como nós. Gente, a gente não sabe o que Deus vai fazer com essa pandemia toda. Toda vez que a gente pensa que a coisa vai melhorar, parece que a coisa piora. E a gente estava conversando hoje, eu e o pastor Rodrigo, a gente conversou: olha, essa pandemia, nós vamos ter que começar a tomar atitudes aqui na nossa igreja de lidar com essa pandemia de uma forma melhor, porque ela não vai passar tão cedo. Para que a gente todos possamos ser imunizados, como eles falam, 70% da população, não vai ser antes do final do ano no ritmo que está. Então o que a gente tem que fazer? Se aquecer um ao outro e se aquecer nesse amor que Deus tem por nós. Ele está vindo atrás da gente. Não se deixe
esfriar. E aqui a gente vê coisas importantes que ele nos ensina, porque para que a gente possa se preocupar em ser luz nessa pandemia diante das pessoas, a procurar ser pescadores de homens de verdade. Ele mostra aqui para a gente coisas que ele fez com os apóstolos que está fazendo com a gente também. Quer ver? Olha a primeira coisa, suprimento das necessidades. Lembra que a gente acabou de falar agora em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembra, ele estava falando de coisas materiais. E é interessante aqui que quando Jesus aborda os discípulos e conversa com eles e fala para que eles jogarem a rede e pegarem mais peixes, notem o versículo 9, que ele já estava ali com o peixe pronto para eles comerem. No versículo 9 diz, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus ele sempre supre as nossas necessidades. Quer dizer, apesar dele até falar, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar para juntar aqui na brasa, ele já estava com os peixes prontos para eles. Ele já estava até com pão pronto para eles ali, quentinho, para que eles pudessem comer. As necessidades deles estavam supridas por quem? Por Cristo. Eles não precisavam nem ter tido o trabalho de pescar o peixe, porque ele já tinha fornecido o peixe. Gente, Deus dá para nós todo o talento para a gente trabalhar, como essa questão de pescar, por exemplo. Nem todos de nós têm o seu tempo integral nas coisas de Deus, então Deus dá o talento para que a gente possa buscar o nosso sustento também, fazendo aquilo que Deus deu para a gente de melhor para fazer. E se for necessário, Ele também vai dar milagres para a gente, para suprir as nossas necessidades. Quantos de nós estávamos orando por emprego? E quantos de nós, durante essa pandemia, é que conseguimos emprego? Alguns de nós não tinham emprego antes de começar a pandemia, e nessa pandemia que conseguiram. Outros conseguiram outros tipos de trabalho, ou mais clientes. Você que tem passado por... que precisa de clientes, né? A vendas, como Deus tem suprido as necessidades, até aumentos de salário a gente já soube que aconteceu entre os membros da nossa igreja. Não são milagres durante a pandemia? São bênçãos de Deus para nós. Gente, Deus dá para nós muito mais do que aquilo que a gente precisa para viver, para sobreviver. Deus dá para nós muito mais do que aquilo que a gente pede para Ele. Olha só, peixe na brasa, pão e muito mais Ele dá para a gente. Então, a gente tem que estar com isso em mente. Nós não precisamos ficar correndo atrás das coisas materiais. O Senhor supre a gente quando a gente coloca o seu reino em primeiro lugar, quando a gente vai de verdade buscar ser pescadores de homens. Outra coisa também que acontece aqui é que Ele quer que a gente o ame acima de todas as coisas. Ele vira para Pedro e aquele diálogo bem famoso, interessante, a partir do versículo 15, que a gente vê, né? Ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. Você lembra? Ele fala, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Depois ele repete a mesma coisa no versículo 16, repete a mesma coisa no versículo 17, só que quando chega ali no 17, Pedro se entristece. Olha lá, a segunda parte. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Você acha que Pedro ficou triste porque Jesus estava insistindo com ele na pergunta? Eu acho que não. Eu acho que Pedro ficou triste aqui, não porque Jesus estava perguntando pela terceira vez a mesma coisa, mas é porque ele sabia que o Senhor sabia todas as coisas e sabia que a
que aquilo que ele estava fazendo, que Pedro estava fazendo, não batia com aquilo que ele estava falando. Talvez até ele estava triste por dentro ainda, desanimado para ser um pescador de homens. Mas o que Deus quer aqui é que nós o amemos em primeiro lugar. Pedro, tu me amas? Filho de Deus, filha de Deus, você me ama? De verdade? Porque eu sei que você vai falar que sim. Até você que está esfriando na fé aí, vai falar que você ama Jesus ou não. Ou você vai ter coragem de chegar para ele e falar que não o ama mais. Eu sei que você o ama. E ele não está dizendo aqui o contrário. Pedro sabia que o amava. Pedro sabia que lá no seu coração ele amava o Senhor Jesus Cristo, mas o que ele estava fazendo não condizia com aquilo. O que ele estava fazendo era fazendo escolhas erradas, tomando caminhos errados que mostravam que ele amava mais a si mesmo, o seu próprio reino, do que o Senhor, do que o reino de Deus. Entendeu? Então, o que nós não podemos deixar é que o nosso amor pelas coisas, pelas situações, até pelo trabalho, pelas nossas atividades, pelo nosso lazer, superem o nosso amor que a gente tem por Cristo. O que ele está mostrando aqui é isso. E a pergunta vai para você também. Você ama o Senhor Jesus Cristo de verdade? Mas as suas ações estão condizendo com isso? Você está agindo dessa forma? É aí que Jesus entra na vida da gente e traz a gente de volta. É aí que Jesus entra na vida da gente e intervém dessa forma, chegando para você agora e falando: volta a me amar. Você me ama, você me ama, você me ama. Pegou? Talvez você esteja desanimado com as coisas de Deus. Talvez você está desanimado para orar. Talvez você está desanimado para ler a sua Bíblia, de falar de Jesus para aqueles seus colegas de trabalho, seus parentes, seus amigos. Mas não desanima não, porque Ele está aqui com a gente. Ele está aqui pronto para nos dar todas as coisas. Ele está aqui pronto para nos fazer amá-lo cada vez mais. Ele busca a gente. Entendeu? Olha que Deus maravilhoso que se digna a ir atrás de nós pecadores. Nós que nos desviamos dele. Então, gente, não deixa com que o desânimo pegue você, tá? Não deixa com que esse desvio, esse esfriamento aconteça na sua vida. Lembra que Jesus está aqui buscando você e perguntando para você: você me ama? Então vem aqui, vamos fazer junto. Vamos trabalhar junto para Ele. Mas tem mais uma coisinha aqui. Ele não só quer que a gente ame a Ele, Ele quer também que a gente ame as pessoas que estão em volta da gente. Quando ele repete para Pedro 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você lembra dos 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é claro, a gente já viu aqui Pedro repetindo 3 vezes que amava Jesus. Mas há o segundo mandamento. Qual é o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. E é bem aqui que Jesus então estica o ministério de Pedro. Faz com que ele então entenda que para que ele o ame de verdade, ame ao Senhor de verdade, ele vai fazer isso demonstrado através do amor que ele tem pelas pessoas que estão ao seu redor. Não dá, gente, não dá para a gente falar que a gente ama a Deus se a gente não amar as pessoas. Não dá para a gente falar que a gente ama a Deus se a gente não gosta de ter contato com pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que são os nossos próximos, sabe? Aquela pessoa que Deus aproxima da gente. E lembra, Ele é soberano, controla todas as coisas. Ele é quem aproxima as pessoas de nós. Nós não podemos falar que amamos a Deus se nós não amamos as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Vai lá comigo para 1 João agora. Lá no finzão da Bíblia de novo. 1 João, capítulo 4. Olha o que o apóstolo João, que tinha a frase chave da vida dele, era amai-vos uns aos outros. Essa era a chave, a frase chave do apóstolo João. Ele diz o seguinte lá no capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Ele diz aqui: se alguém disser, 1 João 4:20, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ah, pastor, mas eu não odeio os meus irmãos. Eu só não gosto de ter relacionamento muito com as pessoas. Mas é bem isso que ele está dizendo aqui. Ele fala, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A ideia aqui, gente, é que não que a gente precise odiar as pessoas para não amar a Deus, mas o simples fato da gente não valorizar o próximo, não valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, pensar mais na gente, já mostra que a gente está idolatrando a gente mesmo. Quando você deixa de amar a pessoa, quando você deixa de prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, de fazer coisas em prol delas, de amar de verdade essas pessoas, você tá colocando você mesmo no trono da sua vida. Então como é que você pode dizer que está amando Deus? Entendeu? Pegou? Olha o versículo 21 na sequência. Ele fala, ora, temos da parte dele este... O que está escrito aí? Mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então nós não temos escolha, não temos escapatória. Se a gente realmente quer amar a Deus, a gente vai amar o irmão que está ao nosso redor. A gente vai fazer coisas em prol dessas pessoas. E aí você pode chegar para mim e falar assim, mas pastor, isso vai dar trabalho. Gente, isso não dá trabalho. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque quando você está amando alguém, você está sendo luz para aquela pessoa. E pode ser que essa pessoa nunca mais vai receber luz de mais ninguém. Deus colocou ele na sua frente, colocou essa pessoa próxima de você para que o amor dele se derrame para ela através de você. E que coisa mais maravilhosa que existe no mundo do que nós sermos o canudo, o cano pelo qual o amor de Deus vai chegar nas pessoas. Nós vamos ser um instrumento de Deus para fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Está entendendo? Não tem coisa mais maravilhosa que isso. Por isso, o Senhor nos coloca essas verdades na vida da gente. Ele chega para a gente e fala, olha, eu estou suprindo todas as suas necessidades. Eu te dou tudo aquilo que você precisa. Eu só peço para você duas coisas. Me ame e ame aquele que está próximo de você. O resto pode deixar que eu faço. O resto pode deixar comigo. Sabe esses pedidos que nós vamos fazer aqui agora? Pedidos que você mandou, ele já está resolvendo tudo isso para a gente antes mesmo da gente pedir. Tudo vai ser feito de acordo com a vontade dele e tudo vai ser feito para o nosso bem. Porque ele nos ama e ele não quer ver a gente frio. Ele não quer ver a gente morno. Ele quer que a gente queime até o fim. Ele quer que a gente esteja quente com ele, para que a gente possa fazer aquilo que ele quer da gente até o dia em que ele nos chamar. Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Esta noite te pedirão a tua alma, lembra? Quando vai ser isso? Não sei. O que eu sei é que quando ele me chamar, eu quero estar queimando. Eu quero realmente estar bem quente com ele, não me esfriando na fé. Topa fazer isso comigo? Olha só, Jesus está aqui com a gente agora. Ele está chamando você. Se você sentiu no seu coração que você está esfriando para com as coisas de Deus, essa é a hora de você tomar uma atitude, de reverter isso na sua vida. Eu vou orar agora e vou orar por você. Eu não sei qual é a sua situação aí agora, mas Deus sabe. E não adianta você chegar para Deus e tentar enganá-lo não, tá? Ou tentar falar que está tudo bem. Ele conhece bem o seu coração. Lembra que Pedro vira para Jesus e fala, o Senhor sabe todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Então abre o seu coração para ele agora. Quebra essa pedra que tem aí no seu coração duro. E deixa ele entrar. Deixa ele esquentar o seu coração. Para que a alegria, a paz, a justiça do Senhor, que vem do seu Santo Espírito, que é a base do reino de Deus, seja aquilo que vai unir a gente, seja aquilo que vai ser a base das nossas vidas, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus,
O Senhor conhece o coração, a alma dessa pessoa, desse filho, dessa filha tua, que agora está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece, Pai, o quanto de quentura tem dentro desse coração. Eu te peço agora, Pai, que teu filho, tua filha, ou quem quer que esteja ouvindo, abra o seu coração agora para o Senhor. E deixe, Pai, com que o Senhor entre, esquente, e que nunca mais se esfrie diante de Ti. Traz aqueles, Senhor Deus, que estão se desviando de Ti. Traz aqueles que estão tomando decisões erradas nas suas vidas. Traz aqueles que estão deixando com que o mundo devagarinho entre e tome conta. Traz aqueles que estão negligenciando as pessoas que estão ao seu redor, colocando-se a si mesmo no trono do seu coração. Faz, Pai, com que a gente, como um todo, como uma igreja que serve e que ama ao Senhor, possa realmente ser digna de ser chamado com o Teu nome. Pai, obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações e ajuda, Pai, esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa que está nos ouvindo agora, a receber do Senhor a bênção de estar quente em Ti. Eu peço em nome de Jesus. Amém.